gravar, tá? Então, só para concluir, depois veio transparência, que a gente fazia o que estava no flipchart na transparência, que o Gembe comprou vários retroprojetores Retroprojetor. de transparência, e depois a gente foi evoluindo por PowerPoint, entendeu? Mas é um processo aí de... E estamos sempre aprendendo coisa nova, né? Porque o PowerPoint também vai evoluindo. Né? Bom, seja bem-vinda, Cláudia, Vitor. Eu já estava conversando Obrigada. com a Elizabeth e com a Giovana para tranquilizá-las, né, que elas estavam aí morrendo. Um já entrou evocando a Virgem Maria. Eu falei, nossa senhora. Você está sem o som, Giovana. Pode colocar teu som para falar. Não precisa nem dizer quem é, né? Não. Então, eu estava explicando algumas coisinhas. Primeiro, friozinho na barriga, nervosismo, faz parte e é bom, não é ruim. Significa que vocês têm responsabilidade no que estão fazendo, entendeu? Então, primeiro ponto. Aí eu estava até explicando para a Elizabeth, o dia que você começar a relaxar, que não tiver mais esse friozinho na barriga, começa a prestar atenção, porque talvez você não esteja tão envolvido, tão, sabe, preocupado, né? O friozinho, então, ele é bom. É lógico, vai chegar quando você já tem um público, que você começa a dar aula, aí você já vai, nos primeiros dias ali, primeiras semanas, depois você já vai se habituando com os alunos, você já não vai ter mais tanto o friozinho na barriga, né, que eu falo. Mas vai ter a responsabilidade, porque você vai estar se preparando, aquela coisa toda, né? Isso faz parte, tá? Outra coisa, o fato de vocês estarem se apresentando para pessoas diferentes e montando apresentações para públicos diferentes também faz parte desse ensinamento, né, do aprendizado, para que vocês aprendam a desenvolver os temas conforme o público. Né? 10 minutos não é fácil para ninguém, inclusive para aqueles mais experientes, tá? Aliás, eu diria que para os mais experientes é mais difícil ainda, preparar uma apresentação de 10 minutos. Então, não se incomodem se eu avisar, porque eu vou colocar no cronômetro, né, e vou avisar, ó, já deu os 10 minutos, aí você vai ter um tempinho ainda para concluir, tá bom? Mas, naturalmente, que o objetivo aqui é forçar vocês, entre aspas, né, a se prepararem para o tempo adequado, fazer os seus treinamentos. O ideal é que você se prepare treinando antes, entendeu? Porque isso aí te dá uma segurança depois, né? O PowerPoint é apoio, não é para ser usado como uma aula, porque se você for simplesmente ficar lendo o que está lá no PowerPoint, então é melhor você mandar um material para os alunos, mandar eles lerem, né, e depois começar a conversar, porque o material, o PowerPoint em si, ele tem que ser usado como um apoio. Tá? Se você vai colocar textos, é bom que você leia todo o texto na hora que você estiver apresentando, porque senão o aluno não sabe se presta atenção no texto, se presta atenção em você. Bom, são coisas que acho que o Costa já deve ter meio que explicado para vocês, né? Eu vou compartilhar aqui uma telinha com vocês, para que vocês vejam. Estão vendo aí, ó? Todos estão vendo? Sim, sim. Tá. Então aqui, ó, é a escala que eu queria que vocês anotassem, tá? Por favor, ó. O Vitor vai falar primeiro, depois a Cláudia, a Elizabeth e a Giovana, tá? Ai, que bom. Aí, os pontos positivos, quando o Vitor estiver falando, que eu gostaria que a Cláudia anotasse para depois fazer um comentário, tá, Cláudia? Aí, Tá os bom. pontos que o Vitor precisa melhorar, quem vai estar olhando é a Elizabeth. Ok? Eu não gosto de falar negativos, é a melhorar, tá bom? Quando a Cláudia estiver falando, aí é o Victor que vai ver os pontos positivos e a Giovana vai ver aqueles que precisam melhorar. Tá bom? É bom que vocês anotem, porque depois vou tirar isso aqui e não vou lembrar. Hein? Aí quando tiver a Elizabeth, vai ser a Giovana que vai estar apontando ali os pontos positivos que ela enxergou e o Victor o que precisa melhorar. E por fim, quando for a Giovana, é a Elizabeth que vai anotar os pontos positivos e a Cláudia o que precisa melhorar. O questionário vocês vão mandar para esse e-mail meu aqui, tá? Que eu preciso avaliar também, tá bom? Depois. Seria interessante mandar assim que acaba a aula, tá? Ou
Assim que vocês vão ter que voltar depois com o Costa, né? Assim que terminar lá. Ou mais tarde também, tá bom? Tá. Vai ser importante mandar hoje ou no máximo amanhã, tá? Vou interromper. Vou pegar meu celular para colocar no cronômetro. Vitor, tá preparado? Tá animado? Seu microfone está fechado, Vitor. Você tá animado? Só que primeiro, eu tô sem voz nenhuma, quase. Sério? O que que houve? Mas Gripe? eu acordei desse jeito, não sei. Acho que foi a mudança de tempo, pegou minha garganta um pouco, hoje eu acordei com ela assim. Até ontem, tudo normal. Mas você consegue? Não, consigo sim. O único problema é que a luz aqui acabou. Eu tô pela internet, pelo celular, eu carreguei tudo. Só que esse celular é mais velho, desse jeito ele vai, acho que ele vai acabar antes da aula. Eu vou ficar sem internet se a luz não voltar. Não, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos Bom, começar o que rápido devo- então com você, tá? Não. Deixa eu só colocar o meu temporizador aqui, Vitor, uns 10 minutos, e eu vou te dar um toque. Eu vou falar, ó, terminou o teu tempo, aí você, se for o caso, você... Tá bom? Eu vou pôr você, então, como anfitrião, para que você possa... Tá aberto. Tá voltando um pouco, parece. Vai lá, não fique nervoso, não, fica tranquilo. Nervoso tô sempre. Você já está como anfitrião. Tenta colocar a sua apresentação aí, vamos ver. Vamos ver. Acho que é isso daqui. Acho que é o Office. Cadê o... Costa ensinou vocês como fazer? Não, só que eu tô meio perdido aqui. Acho que foi. Agora foi. Isso. Tenta pôr no modo apresentação para ver se ela entra. Aí entrou. Bom, pode começar? Vamos ver. Pode. Vai, meu amigo. Bom dia. O meu tema hoje do Cristo Operante, a gente vai falar um pouco sobre Jesus, sobre como trabalhar em nome dele e a religião, como ela mudou com a vinda dele. Então, começando direto no meu texto do Pão Nosso, a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde o medre do princípio do bem. Algo que a gente, desde aquela época, infelizmente, muito não mudou. Muitas religiões ainda têm essa ideia de que eles, de alguma maneira, são como os judeus tinham aquela ideia de ser a raça escolhida, ainda tem essa coisa da religião ser apenas eles, como se tivessem o direito de entrar no reino de Deus, ou que eles tenham verdade absoluta. A gente sabe que Jesus não tinha religião nenhuma, a palavra dele foi para todos. O professor, sim. É o aluno Edson aqui. Desculpa, essa palavra medre, ela tá certa? Eu tirei diretamente do texto. E é que eu fiquei confuso com ela. Mas tudo bem. Eu não quero atrapalhar a sua aula. Não, sim, mas é justamente algo que eu devia ter pesquisado antes. Eu pensei nisso e esqueci. Tem problema, professor. Segue. Coisa para me melhorar, já sei. Vai ter aluno pentelho do básico 1, hein? Vai lá. E justamente Desculpa, também fez aqui. E o Espírito de Deus traz essa nova ideia de que fora da caridade não há salvação. Eu já vou entrar nisso daqui a pouquinho. Ainda esse mesmo assunto, do mesmo livro. Simão Pedro, apóstolo de Jesus, acho que o mais conhecido deles, centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando a inspiração do povo escolhido. Justamente, ele focou bastante todo o ensinamento de Jesus em Jerusalém, voltado para justamente a redondeza onde Jesus começou seu trabalho. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Paulo de Tarso, para quem não sabe, foi conhecido como o apóstolo dos gentios, no caso, os gentios, aqueles que o povo judeu considerava como fora dos seus círculos, das redondezas, bárbaros, coisas, muitos, aqueles que não eram eles, basicamente. E Paulo de Tarso fez esse trabalho, que ela convenceu que ele, não, que foi o primeiro que teve essa coisa de
a gente tem que levar o que Jesus nos ensinou para fora, que é para todos. Foi o maior trabalho que ele fez. E através de ambos expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino de Deus. Que foi justamente o que Jesus veio fazer. Ele veio nos ensinar a nos melhorar. E não tinha, ninguém tinha essa exclusividade, era para o mundo inteiro. Com Jesus, no entanto, a religião como sistema educativo alcança iminência imaginável. Só que a devoção em dois mundos. Eu acho que isso mais exemplificado justamente no espiritismo. A gente não está aqui simplesmente para vir escutar sua palestra, tomar o passe, ouvir, ou mesmo na aula, 2 horas escutar. A gente tem que realmente ter esse ímpeto de já começar nós mesmos atrás dessa informação, começar a estudar, começar a questionar o que está escrito para ver se realmente o que a gente está entendendo, se aquilo realmente bate com as obras básicas, contra as obras. Tem que é um começo. Nós mesmos estudar o que Jesus trouxe. Nem templos de pedras, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. Exclusivamente para o nosso melhoramento interno, para a vida do espírito. E falando nisso, mas justamente, pergunta meio estranha, mas quem é Jesus? Pelo menos pelos olhos dos espíritos. No livro dos Espíritos, pergunta 625, ele pergunta, qual é o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e exemplo? Ele responde, Jesus. Essa é a menor resposta que existe nesse livro. Simplesmente Jesus. E uma definição que a gente tem. Ele é o nosso guia e exemplo. Ele veio nos ensinar tanto as suas palavras como toda sua vida inteira. Tudo que ele fez no Evangelho, até os mínimos detalhes, ele estava seguindo a lei de Deus. E é isso que a gente tem que aspirar, a tentar, de pouquinho em pouquinho, fazendo as menores coisas da nossa vida. Já no Evangelho segundo o Espírito, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Justamente isso, ele nos trouxe esse caminho, essa verdade e a ideia dessa vida verdadeira, que é a vida do Espírito, e como que a gente deve alcançá-la. E também que fala, e eu sou o grande, o médico das almas, que também já falei, que ele veio justamente para, não veio curar as enfermidades, ele veio curar as enfermidades dos espíritos, que veio nos ensinar a como nos melhorar, como nos evitar as doenças através do nosso devoção. Então, em Ave Cristo, sabe o que fala aqui? Hoje, como outrora Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade. Ele nos trouxe esperança, nesse caso, tanto como a ideia da vida futura, como nos explicando o porquê das dificuldades hoje na nossa vida. E a fraternidade, o amor ao próximo, a caridade, o meio que a gente melhorar essa situação nossa de imediato e ainda mais com o que eu acabo de falar da vida futura. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz e pede combustível para a luz. Reclama boa vontade da orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige antes da terra. O que muita gente às vezes não enxerga, que às vezes se espera grandes, não existe isso, vocês aprendem, que os grandes milagres ou algo muito, mesmo os espiritistas, alguma prova concreta, seja pelos mediunidade ou alguma coisa assim, mas tanto Jesus quanto Deus trabalha aqui através de braços humanos, que é justamente para que nós tenhamos essa oportunidade de trabalhar em nome deles e desse jeito ir aprendendo. Desculpa, tá ruim isso aqui. Quando ficar... peraí. Não. Eu esqueci de colocar animação naquele... Mas, e justamente trazendo uma história para explicar isso aqui um pouquinho, que está em Paulo Estevão, justamente contando a história de Paulo de Tarso, que eu já falei aqui, quando ele começou o seu trabalho, bem no começo mesmo, levando para as redondezas de Jerusalém a palavra Boa Nova, ele é chamado por um político importante na região que ele estava no momento, porque ele estava muito doente,
ele escutou os trabalhos de Paulo de Tarso, as palavras que ele trazia, cura, esse novo Messias, e queria ver se ele conseguia ajudar ele. Ele já tentado de tudo, não conseguia. E chegando ali, ele queria pelo menos alguma coisa que desse algum tipo de prova para ele, que ele realmente estava falando a verdade sobre esse Cristo que eles traziam. E tanto em conversas com os outros apóstolos, como justamente ele que já tinha conhecido, o Estevão, lembra da história de quanto o próprio Estevão tinha encontrado com exatamente esse político, anos atrás, e ele lembra ele disso, só que dando a explicação, que quando, naquela época, ele, de novo, naquela época, estava bem doente, isso numa viagem de barco, e os médicos tinham desistido, os amigos tinham se afastado por medo de pegar aquela doença, fora que foi justamente um escravo que foi cuidar dele, e cuidou dele como se fosse um irmão, com todo o amor que ele conseguia dar para ele. E é que ele fala que quando ficasse de todo abandonado, o Messias Nazareno mandou alguém no silêncio de sua misericórdia divina. Assim, no silêncio. Não teve nenhuma visão, ele não desceu pessoalmente, ele mandou alguém que era um trabalhador sincero do Cristo para cuidar dele. E quando todos nos abandonam, ele está conosco. Quando o amigo foge da sua boa vontade, mais se aproxima. É nos nossos momentos mais difíceis que fica visível o amor do Cristo. E às vezes, quando a gente não enxerga, é justamente nessas pequenas coisas. Uma pessoa que a gente não esperava, às vezes tem um problema que no momento a gente enxerga com um problema que é justamente veio para ajudar. E a gente não tem muita essa visão ainda. E com pouco a gente vai entendendo. Então, cada aprendiz se esforça por... Chegou os 10 minutos, tá? Desculpa. Sim, era só finalizar mesmo. Meu Deus. Deixa eu fechar aqui. Stop share. Terminou, meu amigo? Era só os... Para 2 slides, mas por pouco. Foi difícil, né? Não, foi muita coisa hoje, meu Deus do céu. Eu tenho o costume de, antes da aula, já começar a treinar. Meu Deus, acabou a luz. Se eu começar a ligar, vai acabar a energia. É que saber, eu vou tentar. Vamos ver o que dá. Sem problema. Eu sei que tipo, tomando como exemplo, que eu falo que minha irmã também é educadora, a Morgana, não sei se você conhece. Eu já vi aqui o número de vezes que ela estava doente, ela foi dar aula desse mesmo jeito. O problema foi, tipo, improvisou na hora. Chegou no Salão da Paz, não estava funcionando. Acho que saber, eu vou ver o que acontece, vou improvisar. Muito bom. Dá melhor. Parabéns pelo esforço. Quem é que ia falar o ponto positivo? Eu, a Cláudia. Então vai lá, Cláudia. Ele trouxe bastante obras, né? Vários livros aí como apoio, e a gente já percebe, já nas outras aulas, que ele tem bastante conhecimento do que ele fala, sabe do que está falando, né? E a quantidade de obras que eu identifico que ele traz bastante para o aluno saber aí de onde está vindo as informações. É isso. Tá bom, Cláudia. O que precisa melhorar, quem é? Eu, a Beth. Então vai lá, Não, Beth. Então acho que eu anotei errado. Sou eu, Gi. Ai, Giovana. Eu acho que o meu tá errado, eu não consegui copiar tudo. É você mesmo que falou o que tem que melhorar. Tá aqui. Giovana, você vai ver o da Cláudia, tá? A melhorar. Eu sou do Vitor. Então, e você, Giovana, Isso. vai ver da Cláudia, tá? Beleza? Beleza. Então vai, Beth. Vitor, hoje, por conta da sua dor de garganta, eu entendi muito mais claramente as coisas que você falava, porque você teve que falar devagar. Você não comeu o final das palavras como você come quando você está muito nervoso. Então, por incrível que pareça, hoje eu entendi muito melhor o que você fala, porque você falou mais pausadamente. Então, leva isso para as próximas apresentações, de você falar um pouco mais devagarzinho.
Eu posso falar só uma coisinha sem interromper? Pode. Eu achei que era eu. Eu achei que era eu que ia falar dele. E eu ia falar exatamente a mesma coisa que você. Por isso que eu fiquei aqui assim, nossa, interessante. Então, porque eu acho que o seu nervosismo nas outras apresentações atrapalha um pouco a sua dicção. Então, às vezes, em todas as outras, e trazendo para essa também, eu ficava na dúvida assim, será que o microfone dele está falhando ou será que ele está engolindo o final da palavra? Eu faço isso. É que dessa vez eu tive que aí, controlar muito a voz. hoje, eu entendi muito, muito mais claramente o que você falava. Então, não fica com dor de garganta para sempre, mas leva isso para as outras Ai, apresentações. meu Deus do céu. E aí, O palestrante da dor de garganta. Aí, uma outra coisa que eu achei, que assim, você sabe muito, já falei isso para você em outras vezes também, só que eu acho que a quantidade de obras ela foi muito além para um básico 1. De repente, acho que um aluno de básico 1 ficaria meio perdido, assim, não sei. Foi a minha sensação, mas de resto, tudo muito bom, tá bom? Tá bom. Obrigado pelas contribuições, porque como eu não conheço vocês, né? Bom, Vitor, eu acho que o fato de você estar aí com essa dor de garganta, primeiro eu quero te parabenizar pelo esforço, né? Você demonstra responsabilidade. Obrigado. E aí eu não vou até desconsiderar essa questão, eu vou mais pelas que as nossas amigas falaram, né? Então, eu senti que você se esforçou bastante, teve momentos ali que não deu para entender direito, mas eu achei que poderia ser algum problema de conexão também, aí pode ser isso. Ela também estável. Você já até tinha falado isso, né? Algumas coisas que eu percebo, como é que você se sentiu na hora que o aluno te interrompeu lá, com aquela palavra? Então, no caso, eu já estava esperando que ia ter pergunta, só que eu não esperava que era justamente que perguntar o que alguma coisa significava ali. Eu lembro que quando eu estava fazendo, procura o que é isso. Eu, na hora, eu não sei o que é isso. Eu entendi pelo contexto, mas na hora eu falei, depois eu vou pesquisar. Eu acabei não pesquisando. Isso foi uma coisa que eu tenho que prestar mais atenção. Como você trouxe muito textos dos livros, né, e esses livros não são fáceis, eu acho gozado que o livro espírita é uma coisa assim, que acho que os espíritos gostam de ser rebuscados, entendeu? Pelo amor de Deus, né? É uma das críticas que eu tenho ao movimento espírita e aos livros, tá? Esse texto... Deixa eles menos acessível. Pelo amor de Deus. Então, ali, eu confesso que eu me perdi um pouco naquilo que você queria de fato transmitir, em função dos textos, né? Teve um momento que, quando você começou a falar do Paulo, você estava com a imagem do Ave Cristo, né? Então, ali você precisa, talvez, remodelar. No caso aqui, é que agora que eu reparei, deu errado, alguma coisa que eu fiz, errei quando eu fiz o slide, Então, não era para aparecer o texto, quando eu não, mandava aí, para trás. então, Aquilo era o que eu ia falar depois, foi a animação. Aí eu falei que aquilo era o final da história. Eu não queria começar com o começo e deixar aí. Aí eu vou voltar um e vou... Tá, mas... Que ali confunde o aluno, ele acha que aquele material está no Ave Cristo, quando na verdade não é. Mas tudo bem, isso aí é mais por orientação. Foi falta de atenção minha fazendo slide. Sem problema. Com relação à questão da voz, essas coisas, eu não vou nem conseguir te falar muita coisa, né? Mas eu percebi o seu esforço em falar, que eu acho que isso foi bom. Então, o que eu posso dizer para você? Para seguir com o curso, aprendendo as coisas, quanto mais apresentações vocês forem fazendo, mais tranquilos vocês vão ficando, assim, no aspecto da segurança, de preparar um material adequado, e é isso que objetiva o curso, na verdade, é transformar vocês ali, ajudá-los, né, nessa transformação e no preparo para poder fazer tanto uma palestra como uma aula. Naturalmente que vocês só vão conseguir dar aula lá para o Mediúnico 1, Mediúnico 2 e tal, quando vocês já estiverem mais preparados. E por isso que a gente força um pouquinho ali, né? E aqui no Básico 1, que é o mais importante, tá? Então, é nesse aspecto aí. O material eu acho que estava bom, só essa questão quando você for colocar um texto que tem uma palavra ali que... Porque eu confesso que eu não entendi quando eu li.
Por isso que eu fiz a pergunta, tá? Então, você tem que estar preparado para falar sobre aquilo, né? Normalmente, eu coloco entre parênteses o que significa aquela palavra, entendeu? No próprio texto, para facilitar. Vou Tá tentar bom? isso a próxima vez. Obrigado. Bom, valeu. A próxima quem é? Cláudia? Sou eu, isso. Tá animada? Sim. Nossa, que bom! É assim que eu gosto. Vou pôr você como co-anfitriã. Vai lá. Tá bom, Já está. tá bom. Vocês Quando lembram vocês quem vai tiverem... anotar o quê? Entrou, já Tá está no bom, modo da apresentação. tá bom. É básico Pode 1, começar? livro Pão Nosso, capítulo 32, cadáveres. É isso? Isso, isso. Pode começar. Tá bom. Bom dia, meu nome é Cláudia, e hoje a gente vai fazer a leitura do livro Pão Nosso, capítulo 32, com o título Cadáveres, e depois a gente vai entrar no entendimento do texto. Ele é extraído do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, que foi psicografado por ele e foi emitido aí pelo Espírito de Emmanuel. Cadáveres. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Mateus, capítulo 24, versículo 28. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura, de alta significação simbológica, é um dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desses jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corpos se aninham noutras regiões, quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixe que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Então, esse é o texto que foi extraído do livro. Aqui estão alguns sinônimos de algumas palavras que, de repente, nós ainda não temos conhecimento. Verdugo é um algoz, um carrasco. Ataúde é um caixão, né? Onde é colocado o corpo de uma pessoa, e jaez é a índole, a laia de uma pessoa. Então, agora a gente vai para o entendimento do texto. O que é a sintonia, né? A sintonia é uma identidade ou harmonia vibratória. É um grau de semelhança das emissões de radiações mentais de dois ou mais indivíduos, encarnados ou desencarnados, que reflete a nossa afinidade moral. Se eu estou um pouco triste, um pouco para baixo, minha vibração, a minha vibração cai, desculpe. E aí eu me equiparo com o irmão com a mesma vibração. Com a oração, com pensamentos mais melhores, tudo, nós conseguimos subir essa sintonia, essa vibração, e a gente consegue sintonizar com pessoas, com espíritos melhores. As águias são predadoras de vítimas vivas e só em último caso se alimentam de corpos em decomposição. Por isso que lá no texto eles falam de águias, porque nós aqui, o texto não fala só de encarnado que está consumindo o padrão vibratório de um desencarnado. É vice-versa.
Nós podemos estar aí consumindo o padrão vibratório de um encarnado ou de um desencarnado. Por isso que eles fazem alusão à águia, porque a águia ela não consome só carne em decomposição, ela também se alimenta de animais vivos. Se agirmos, pensarmos, falarmos coisas negativas, atrairemos encarnados e desencarnados, de acordo com a nossa sintonia. É uma questão interna, porque nós precisamos eliminar os pensamentos, ações e palavras negativas, para que possamos aumentar a sintonia com bons espíritos. Caso contrário, sempre atrairemos irmãos encarnados e desencarnados na mesma sintonia que estamos. Podemos ser o perseguido ou o perseguidor, tudo depende da nossa postura. Bons pensamentos, paz, caridade, buscar o perdão e não a violência. Isso sempre aumenta o nosso padrão vibracional. Não nos colocarmos como vítimas, nada é por acaso, devemos trabalhar pelo aprimoramento moral. Se a gente está aqui, é porque a gente tem que passar por provas, expiações, para poder ter a evolução moral, que todo espírito tem que ter, que ele vai chegar até o arcanjo, né? Então, nós estamos aqui, tudo que passa por nossa vida, nós somos responsáveis. Então, não podemos nunca nos colocar como vítimas e nunca deixar jogar essa responsabilidade para outras pessoas. Nós temos que ter conhecimento disso e correr, assim, para fazer o melhor possível para melhorarmos moralmente. Professora, Pois não. tira uma dúvida para mim, eu fiquei um pouco confuso em relação à questão dos corvos e da águia. Porque teve um momento ali que você falou de corvo. Isso. Você pode explicar um pouquinho, por gentileza? O corvo, o corvo ele já se alimenta de animais em decomposição, né? O que eu entendi do texto é que a águia, ela se alimenta de corpos em decomposição e corpos, assim, animais vivos. E o corvo, ele é só de animais mortos. Então, ele é um obsessor, ele seria um obsessor. E a águia, ela pode ser um encarnado como um desencarnado. É isso que eu entendi. Ok. Bom? Ter fé em Deus e Jesus e pedir sempre muita resignação e força para enfrentar as dificuldades sem nunca perder a fé. Não nos colocarmos como vítimas, deixando a responsabilidade para outros. Somos os grandes culpados do que passamos, porque colhemos o que plantamos. Obsessores desencarnados são espíritos que tivemos alguma desavença no passado e precisamos perdoar e sermos perdoados. Pensamentos, ações e palavras de fé aumentam a sintonia e saímos da vibração com esses irmãos. Com isso, eles passam a não mais querer nossa presença. Ações que podemos fazer para manter o padrão vibratório elevado, né? Fé e confiança em Deus e Mestre Jesus sempre. Orar e vigiai. O orar é para a gente se manter sempre numa boa sintonia, com pensamentos bons, e vigiar nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, para que não caia a vibração e aí a gente se conecte com o irmão da mesma sintonia. Realizar a reforma íntima a sério, sempre procurando fazer o bem, sem olhar quem. Praticar a caridade com desprendimento, sem ter a necessidade de ter mostrar para os outros que você está fazendo a caridade. Empenho no trabalho edificante. Fazer o evangelho do lar, porque ele higieniza o lar, higieniza os moradores, né, do lar. E com isso ele ele aumenta o padrão vibracional, e aí ele também faz uma barreira contra espíritos que possam estar prejudicando o lar da pessoa. Cuidado com o uso do computador, do celular, ver o que olha na internet, que assiste. Muito tempo no celular já pode ser um caso de uma possível obsessão, ou algum irmão
que esteja ali forçando você a ver algumas coisas. Não fazer fofoca, porque isso não leva a nada, pelo contrário, abaixa o nosso padrão vibracional e não ajuda nem nós e nem de quem você está falando, muito menos. Leitura de bons livros, porque eles nos trazem sempre pensamentos bons, ideias para praticarmos. Um livro espírita sempre traz conhecimento e entendimento de muitas coisas que a gente às vezes não conhece ainda. É acreditar em você e nas suas intuições, né? Nosso benfeitor, os espíritos de espiritualidade maior, que sempre estão ali. Intuição, na verdade, são eles nos ajudando, né? E passando aí para a gente tentar melhorar tanto ações como palavras. Não ter raiva, ser gentil e misericordioso. Falta muito, Cláudia. Não, acabou. E para terminar, o Mestre Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículos 41. E obrigada e paz a todos. Muito bom. Quem ia falar os pontos positivos? Isso eu. Consegue falar, Vitor? Consigo, sim. Então vai lá. Primeira coisa logo de cara que falar que foi que você pegou um texto meio difícil de explicar justamente pro básico 1. Que até lembro quando o Costa mandou pra gente atualizado que cada um ia ler, eu vi que você ia falar disso, meu Deus, ela deu um tiro no pé. Aí eu abri o texto para ver o calibre, mas É lindo o texto. Não sei, mas eu vi. Mas justamente essa parte que eu já falou de palavra, mas tem esse outro lado que é muito simbologia. Às vezes é difícil da gente entender. Eu tive que ler a primeira passagem, eu li 2 vezes para entender. Tá falando de tal coisa. E é algo importante, justamente para o básico 1. Então, eu acho que isso foi muito bom que você conseguiu trazer esse texto mais difícil, explicar bem para o pessoal já vai acostumando com esse tipo de coisa que tem bastante. E justamente muito o foco no que não há vítimas, que eu lembro que a gente começou bastante isso já no básico 1, quando a gente estava estudando, e desde então não teve um ano que não tinha alguma pessoa que ou num comentário ou numa pergunta ou até no trabalho ainda não tinha entendido isso direito, dessa ideia de não há vítimas. É o que a gente precisa ter sólido, mesmo que não tenha internalizado. Eu sou o primeiro que dá algum problema já começa a chiar, mas depois vai pensando, já entende. A gente tem que começar a ter isso sólido desde o começo. Eu acho importante. Vou parar aqui que tá difícil aqui. Tá bom. Obrigada, Vitor. A melhorar quem era? Giovana. Isso. Então vai lá. A melhorar? Uai. Nossa, mas é difícil falar, né? Porque ela tem uma linguagem assim tão clara, tão objetiva. Talvez só assim colocar menos informações nos slides, né? Mas porque eu acho que ela sabe muito e ela passa uma linguagem muito boa, assim. Ela fala bem, ela explica bem, né? Mas eu acho que assim muita coisa escrita só. Tá bom. Obrigada, Gi. Imagina. Bom, Cláudia, vamos lá. Eu gostei bastante da tua voz, da tua dicção, do seu timing, o falar. Tá? Passa assim uma certa segurança, uma certa tranquilidade. Tá nervosa ou não? Tô. Não pareceu, tá? O que eu poderia falar para você para melhorar? Gostei bastante de você ter trazido o texto primeiro e para depois desenvolvê-lo, tá bom? Então, coisas que eu poderia te indicar para você fazer da próxima vez, né? Os termos, jaez, verdugo e tal, você trazer antes. Você falou na primeira, eu pensei nisso, falei, mas eu fiquei com medo de mudar alguma coisa assim, pessoa, Traz mas antes. eu achei muito bom. Vai ter lá verdugo, vai ter jaez, vai ter isso, significa isso, isso, isso. Porque aí na hora que você estiver lendo,
É. De olhar e procurar a palavra. Tá, esse é o primeiro ponto. Outra coisa é, quando você trouxer imagens, que você trouxe algumas imagens para complementar o que você ia apresentando, só que as imagens tinham textos. Ah, tá bom. Eu me lembro. Tá bom. Então, lembra, você não sabe, eu não sabia se eu prestava atenção na imagem do que estava escrito na imagem ou naquilo que você estava apresentando com o texto. Tá bom. Então, de novo, né, isso serve para todos, tá? Se eu for trazer uma imagem que tenha um texto, eu tenho que primeiro decifrar aquela imagem para o aluno, para que ele não fique focado lá. Tá bom. Tá? Uhum. Isso é uma dica interessante aí para a gente, tá? E eu, de repente, eu posso colocar até o meu texto em cima de uma imagem. Mas isso aí, a gente vai aprender a fazer isso mais para frente. Então, é uma dica que eu te dou, tá bom, Cláudia? No mais, acho que foi bom, né? E eu respondi sua pergunta. É mais ou menos, porque, na verdade, esse texto aí ele é complicado, né? Mas ele é muito bonito, né? Só que ele é um texto complicado e ele... Você teria que ter mais tempo para explorar para o aluno. Uhum. Porque 10 minutos fica meio complicado de explorar esse texto aí. Então, ele confunde um pouco essa coisa do cadáver, né? Ele deixa a gente meio assustado, meio preocupado e tal. Mas, sem problemas, em 10 minutos fica difícil de fato. Tá? Mas gostei do jeito que você montou a coisa, tá bom? Só tem que observar essas questões que a gente falou aqui, tá? Tá bom, Edson, obrigada. Nada. Beth, agora é você, que eu sei que você está animadíssima. Eu já roí um monte de unha aqui. Eu já te coloquei como co-anfitriã. Tenta carregar o texto aí, vamos ver. Quem vai ver o que já sabe, né? Quem vai falar as coisas da Beth aí já sabe, né? Então tá bom. Preparada, Beth? Sim. Então, pode começar. Bom dia, Básico 1. Hoje a gente vai falar sobre um texto do livro Vinha de Luz, que é a lição 110, Caridade Essencial. O livro Vinha de Luz, ele faz parte da coleção Fonte Viva, junto com outros 5 títulos que trazem ensinamentos do Evangelho através da psicografia do Chico Xavier pelo espírito do Emmanuel. Eu não vou entrar muito na biografia do Chico Xavier hoje, porque acho que todos que estão nessa sala, pelo menos uma vez na vida, já ouviu o nome do Chico, sabe que Chico Xavier é um dos espíritas mais famosos, mais influentes, né, no espiritismo no Brasil, e Emmanuel é seu mentor espiritual. À medida que a gente for avançando no curso, a gente vai conhecer a história de Emmanuel e a sua importância, e por que que ele psicografou tantas obras tão importantes para o nosso estudo. Se a gente entrar no texto, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês pensarem aí um pouquinho é o que significa a palavra essencial. Eu fui buscar lá no dicionário Aurélio, e aí eu vou dizer que essencial é aquilo que é inerente, é o mais básico, o mais importante, é aquilo que a gente não pode ficar sem. E caridade? Caridade é o ato de beneficiar alguém, não só de bens materiais. Indo lá para o Vinha de Luz, no primeiro parágrafo, Emmanuel diz assim, que em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Se nós formos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, professora, que é uma das... Pois não. Desculpa, aquela foto é do Emmanuel? Eu peguei no... Sim, é do Emmanuel. Tá. Eu fiz uma pesquisa e aí eu trouxe a imagem para vocês do Emmanuel. Tá bom, é uma descrição, então, dele, né? Não é uma foto, obviamente, tá né? bom. Tá bom? Achei que fosse uma foto do perispírito dele. Não! Vamos continuar, então. Se a gente for até o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras básicas, né, da nossa doutrina, que foi codificada por Allan Kardec, que também a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente a história de Kardec, que era um cientista que não era totalmente cético, acreditava somente no que ele podia ver, no que ele podia tocar,
E aí, mais para frente, a gente vai entender um pouquinho melhor como foi esse contato dele com as manifestações espíritas e a codificação, enfim, das 5 obras básicas do Espiritismo. Lá no Evangelho, Kardec diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Se a gente for ler um pouquinho mais a fundo o Evangelho, a gente vai entender que os 2 entraves, né, as 2 pedras no caminho hoje para a evolução da humanidade é justamente o egoísmo e o orgulho. E aí a gente se pergunta, como vencer o egoísmo e o orgulho para caminharmos rumo à nossa evolução? A resposta está exatamente nesse texto, é a caridade e a humildade. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais nesse texto, eu vou dizer para vocês irem lá no Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Agora a gente vai voltar lá para o Vinha de Luz e vai ler uma outra frase que diz que a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Então, nem só de pão vive o homem. A caridade, ela é muito mais do que suprir materialmente. Ela é colocar a mão na massa, é fazer, é se entregar, é levar luz ao ignorante, sem esquecer que nós também somos ignorantes, que a gente pouco sabe ou que nada a gente sabe. Sendo assim, é iluminar de uma forma mansa, aconchegante, sem nunca se sentir superior. E também é lembrar que ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Então, é buscar se melhorar. O médico, para poder medicar, para poder diagnosticar, ele estuda, ele se aperfeiçoa, ele melhora, ele está sempre de olho nas últimas descobertas da ciência, e mesmo assim, muitas vezes ele erra. E a gente também tem que ser assim. Para a gente melhor ajudar, a gente tem que buscar ser melhor hoje do que a gente foi ontem e assim por diante. É preciso que a gente tenha boa vontade e compreensão. Oferecer o pão material e o pão espiritual sem julgamento, com acolhimento e amor. Mas é preciso também lembrar que antes da caridade que se manifesta exteriormente, pratiquemos a caridade essencial, que é a caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Sem a caridade essencial, que é fazermos de todas as nossas ações um espelho das ações de Jesus, a gente pode fazer grandes coisas. A gente pode espalhar muitos benefícios, muitas doações, que nada disso vai valer a pena. Porque, como diz Emmanuel no final do texto, quando a gente estiver dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Emmanuel termina o texto com essa expressão, mendigos da luz. E aí isso me levou a lembrar da história do irmão Jacó, do livro Voltei, que a gente vai ler agora no Básico 1, que quando ele desencarna, eu vou dar spoiler para vocês da obra, que vocês ainda vão ler, mas quando ele desencarna, o Jacó ele era presidente da Federação Espírita, ele era dirigente de centro, ele era um espírita muito fervoroso, digamos assim. E quando ele desencarna, ele percebe que ele não tem aquela luz toda, aquele brilho que envolvia alguns outros espíritos que estavam em volta dele. E aí ele vê chegando um outro espírito, né, bem iluminado, com uma grande luz saindo do seu peito, e aquilo causa até uma certa inveja no Jacó, né? Pô, por que ela tem essa luz e eu não tenho? E aí, com o passar do tempo, quando ele vai se aprimorando lá no plano espiritual, ele entende que ele se dá conta de que ele não tem luz, porque não adianta apenas a gente se apaixonar pelas ideias de Jesus. É preciso que a gente realize elas na Terra sem a influência da vaidade. E ele, muitas das coisas que ele fez, foi muito para o ego dele, né? Para ele se sentir importante, para ele bater no peito e dizer, como sou caridoso. Ele estava trocando, é isso? Na verdade, ele achava que ele, sendo espírita, ele já tinha toda a luz
garantida. E aí ele gostava que as pessoas Ele entrou diziam para ele. Entrou num automatismo ali, certo? De fazer as coisas de forma automática, sem sentir. E nem sem sentir e achando que fazendo aquilo ele seria melhor do que as outras pessoas. Por vaidade mesmo, né? Então, eu finalizo a aula de hoje, que a gente possa trabalhar, tanto interna quanto externamente, para a gente conseguir ter a luz da professora. E que, seguindo os passos de Jesus, praticando essa caridade essencial que a gente viu nesse texto, que a gente possa deixar algo de bom para a humanidade. Se não, lógico, a gente não vai ter a pretensão de fazer algo de bom para a humanidade toda, mas que a gente faça algo de bom, principalmente para aquela pequena parcela que convive conosco, que a gente deixe uma mensagem boa, principalmente para aquela parcela que convive conosco, que é a nossa família, dos nossos amigos, que é justamente onde estão os nossos maiores desafios. É isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Um bom sábado. Bom. Você ainda tinha 1 minuto. Eu fiquei preocupada com você me fazer pergunta, e eu falei, eu vou estourar o tempo. Você não sabia que eu ia fazer. Então, mas aí eu atropelei. Quem é que ia falar o que precisa? Tá bom. Quem ia? Eu acho que eu ia falar o que estava bom, né? Então vai lá. Eu acho que está tudo bom. Nossa, as imagens, a história que ela fechou bem do básico 1, livro mesmo, né? E acho que as pessoas já teriam lido o livro, porque acho que foi o primeiro que a gente leu, foi o Irmão Jacó, pelo menos o que eu lembro do básico, né? Então, eu acho que foi bem, ela explica muito bem, ela trouxe exemplos, né? E é esclarecedor. Eu acho que o básico 1 ele precisa dessa coisa, porque ele está ingressando, né? Nesse momento de conhecimento, e aí ela trouxe justamente o que é fazer essa caridade de uma maneira, né, mais sublime. Achei bem bacana as imagens, a forma como ela colocou, como ela fala, as expressões, não tem o que falar. Perfeito. Obrigada, gente. Tá bom. Quem ia falar o que precisa melhorar? Esse sou eu. Você consegue, Vitor? Pera, tô com a chave. Ok, achei. É que, dependendo do tom de voz que eu faço, é que isso daqui, a voz que eu tô fazendo é muito mais grossa do que na minha voz normal. Mas aí ela sai. Deixa eu achar aqui que eu anotei. Ok, justamente, tava difícil de achar coisa ruim. Ruim não, desculpa, para melhorar. Mas duas coisas só que teve alguns momentos que me dei, acho que justamente porque é ser básico 1, a colocar mais da onde você tirou. Aquilo que nem todo mundo colocou no final de livro dos Espíritos, tal pergunta, Evangelho segundo o Espiritismo, tal capítulo, justo embaixo do texto, coloca menorzinho à direita, acho que ficaria melhor do que só explicar. Só para o aluno, depois, quando ele for rever aquele texto, pelo slide, para ele saber onde está, para ele poder se endireitar melhor, ler o negócio inteiro. Isso. Oh, meu Deus. Isso, eu vou deixar mais para o Edson, porque eu não lembro direito da parte do Jacó, mas uma coisinha que você falou, que eu lembro dessa parte justamente de que ele não tinha luz, que era muito porque era mais automatismo e menos sentimento, mas algumas coisas que você falou parecia que era mais a sua interpretação, menos o livro. E mesmo que esteja certo, eu sei que é algo que a gente não deve fazer como educador, é mais trazer justo o texto puro e explicar, mas antes eu vou deixar isso para o Edson, que eu não lembro direito como que era a história dele. É só isso mesmo. O resto eu gostei de tudo. Tá bom. Obrigada. Bom, Beth, gostei bastante, tá? Da tua apresentação, da tua voz, da forma como você se posiciona, como você fala, da tua dicção, da tranquilidade. Você estava nervosa? Não pareceu também, como na Cláudia, tá? Não deixou transmitir isso. Acho que estava muito bom. Gostei do seu material também, né? Acho que não tem assim tantos ajustes para fazer.
Tá. Eu acho que você se sentiu mais confortável ainda quando eu te interrompi do que quando você estava preocupada em fazer a apresentação. Não sei se você percebeu isso. Uhum. Percebeu ou não? Eu achei que fosse... A minha interação ia ser mais difícil, assim. Eu achei Não. que... Porque eu estava com milhões de coisas que você ia me perguntar na cabeça. Menos isso, assim. Menos Não, do que você me então... perguntou. mas é isso mesmo. Eu tava, se ele me perguntar isso, eu vou responder aquilo. Se ele Olha, me perguntar aquilo, eu vou responder isso. deixa eu aproveitar e já falar uma coisa para vocês. Eu já tive aula que eu fiquei 2 semanas preparando, gastando tempo, escolhendo imagem. Quando a primeiro slide que eu coloquei, eu não consegui mais usar o material. Porque os alunos começaram a fazer tantas perguntas, elas estavam tão interessantes que eu me abstive de usar o material e como eu tinha me preparado naturalmente, dava para usar o próprio conteúdo dos alunos, porque eu acho que fica muito mais rico, né? Desde que você saiba que você está dentro do roteiro lá que você preparou e tal. Então, tem uma frustração por um lado, né? Que o material puxa, mas também foi um ensinamento. Porque às vezes você se prepara, mas talvez com um slide só você consiga conseguir fazer uma aula de 1h45, quer dizer, 1h45, não, mas 1h30 ali, porque os 15 primeiros minutos foi harmonização. Então isso é só para vocês terem como base, tá? De não ficarem frustrados, né? E não querer forçar às vezes, porque fica muito mais rico você trocar. Né? A doutrina eu vejo desta forma, você trocar. Com relação ao livro Jacó, do irmão Jacó, que é Voltei, o nome verdadeiro dele é Frederico Figner. Né? E ele era um devoto mesmo, ele era um espírita assim, como é que eu poderia? Por isso que eu fiz eu até falei para você do automatismo, né? Tem muitos espíritas que entram no automatismo. O que é esse automatismo? Você vai, você frequenta, faz parte, e aí você não percebe, mas você começa a agir dentro da casa espírita do jeito que você é de fato. Então você tem muito espírita aí azedo, mal-humorado, tem muito espírita aí impositivo, sabe? Querendo ditar regras, ditar normas. E aí, quando a pessoa desencarna, ela fala, caramba, meu Deus do céu, eu estava diante da luz e estava de olho fechado. Né? E a história dele é mais ou menos isso. Fiz tanta coisa e não fiz nada. Não, é porque você teve todas as oportunidades e você depois entrou nesse processo, né, da falta Por isso que eu falo para vocês que o nervosismo é bom, o frio na barriga, porque demonstra responsabilidade, demonstra que você está, sabe, preocupado de fato. Né? Isso não pode te impedir naturalmente, né? Nem pode te paralisar. Ele tem que ser o incentivador, mas que você tenha consciência do que você está fazendo. Por isso que, inclusive, eu brinquei falando também da troca, né? Ele estava indo mais lá para trocar com Deus. Ó, Deus, eu estou aqui, tá? Ó, anota aí na minha ficha, entendeu? Tem muito espírito assim, que veste a roupa. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala que ele fez assim, mas ele não fez por ele, né? A mudança interior dele. Ah, entendi. Ele entrou no automatismo lá e ele achava que ele era o maioral, entendeu? Entendi. Olha, eu já vi de tudo nesse meio espírita, tá? Eu já vi orientador de casa espírita que dava ordem para os espíritos, ele era impositivo. Até o dia que ele levou uma chalambada lá de um espírito e falou, amigão, eu te conheço. Eu sei o que você faz lá fora, entendeu? Eita! Uai, você acha que você é espírita só na casa espírita? Você tem que ser espírita no mundo, não é só na casa espírita, entendeu? Então tem muito espírita assim, tá, gente? Que veste um jalequinho lá de espírita dentro da casa espírita, mas depois não consegue vivenciar isso. E você tem que ser espírita no mundo. Desculpa, eu estou fazendo aí um texto, mas é basicamente isso, tá? Então, o que aconteceu ali com o irmão Jacó, tá? O famoso Frederico Figner. Além de que ele era um cara que tinha muito dinheiro, tá? Ele tinha muito dinheiro, então isso também influenciava na vida particular dele ali, né? Essas questões, tá? Bom, fechou? Fechou.
Valeu, Beth. Agora você, Obrigada. Giovana, que estava ansiosa, feliz, se arrumou toda para a aula. Se eu compartilhar a tela, que é o meu terror, peraí, 3 Peraí, pontinhos aqui, vê compartilhar a lá. tela. Compartilhei. Agora eu quero minimizar aqui. Mas põe no modo apresentação para ver se vai entrar. Não apresentou? Não, Como assim? tá no modo de PowerPoint normal. Põe na apresentação. Ah, sim, peraí, calma. Deixa eu ver. Início, nananã, transições, slide. Ué, mas cadê? Embaixo aqui do lado direito, é como se fosse um monitorzinho ali, ó. Para Esse cima, aqui? mais em cima, mais em cima. Ah, já vi. Isso, Aqui? clica aí. Foi? Foi. Tá Ai, preparada? Ela fica não. só uma tela azul, certo? Peraí, agora pronto. Aí. Pode começar então. Então, bom dia, meu nome é Giovana. Eu vou apresentar do livro Pão Nosso, no Serviço Cristão. Na verdade, é um título que antecede o capítulo 1, né, no Serviço Cristão. O que seria, na verdade, o Serviço Cristão e a diferença também do trabalho-trabalho. O trabalho-trabalho é como se fosse assim, a fazeção, fazer sopa, fazer palestras, fazer as coisas, mas sem nenhuma reforma importante moral. Sem aquela... É sempre com interesse próprio, não existe aquela entrega, aquele amor. Já o trabalho cristão é o trabalho mais renovador, que vem de encontro com a nossa reforma moral, é você desenvolver a sua empatia em relação ao outro, é você trazer uma harmonia com você e com o outro, para que você possa fazer essa reforma a cada dia. Aí, a gente tem logo no texto do Serviço Cristão, uma parábola, não, um versículo de Paulo, carta segundo ao Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque devemos comparecer ante ao tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem e o mal. Então, o que isso quer dizer? Se a gente for parar para pensar, assim, se a gente olhar assim, o texto de uma maneira muito superficial, a gente imagina assim, um Cristo lá no fim, uma fileira de almas desencarnadas, né? E o Cristo julgando. A gente sabe que isso não se dá dessa maneira. Como isso se dá? É através da nossa consciência. É a nossa consciência ligada ao Cristo, que está de forma latente em nós. Né? Então, e aí, no final, ele coloca, estando no corpo, o bem e o mal, ou seja, vai seguir, vai se dar de acordo com o que foi feito, se foi para o bem, se foi para a sua reforma moral, e se foi por interesse próprio, se foi pelo egoísmo, se foi para aquela questão de você se dar diante das pessoas, como você fez isso. Né? Então, é o julgamento que a sua consciência vai te trazer. Professora. Pode falar, professor, aluno. Uma dúvida. Esse corpo que o Paulo está se referindo seria o perispírito? Ao que se apresentar no plano espiritual? No corpo, o bem e o mal. Eu acredito que seja aqui o perispírito, né? O espírito, né? Quando a pessoa desencarna. Quando nós desencarnamos, que nós vamos prestar contas, porque inclusive o texto ele remete a isso. Certo? Posso continuar? Por favor. E aí, nós temos aqui Kardec na questão 621 e 621A do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. E por que é preciso revelar a lei de Deus ao homem, uma vez que ele já a traz na consciência? Então,
Kardec, ele coloca os espíritos, ele faz essa pergunta aos espíritos, justamente porque se já está na nossa consciência, por quê? Por quê? Porque o homem havia esquecido e desprezado a lei de Deus, e quis Deus que ela fosse lembrada. De que maneira? Através dos missionários que viriam, em especial Jesus. Aí, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vem nos trazer, né, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vem nos trazer também essa questão do trabalho, lembrando do trabalho renovador, do trabalho que contribui com a nossa elevação como espírito, com o nosso progresso moral na Terra. No capítulo 7, ele vem falar sobre essa questão do trabalho. E aí a gente vai encontrar no texto 3 adeptos ao espiritismo. A gente tem os de efeitos, que estão mais ligados aos efeitos, aos fenômenos, né? Então, ele está preso a essas questões mais materiais. Eu quero mais... o que me interessa aqui nesse momento são os fenômenos. Ele não está interessado na sua reforma moral. Ele vai buscar esse espiritismo, mas buscando os efeitos fenômenos, né? E aí o que ele traz, o que ele pode abrir para ele nesse inteirinho de tempo? Uma porta larga de obsessões, de espíritos mentirosos, né? De espíritos que na verdade estão ali querendo levar ele a ilusões transitórias, né? E aí a gente também tem as discussões filosóficas, aqueles adeptos à doutrina espíritas que estão mais presos às discussões filosóficas. Ele está de uma maneira ainda, apesar de estar ali já um pouquinho mais adiantado, porque ele quer um conhecimento, ele está mais interessado em debater as questões, e não na sua reforma moral. E a gente vai buscar também, aí a gente vai ter, depois de tudo isso, aquele que está mais interessado na sua reforma interior. É aquele espírita que ele quer fazer o trabalho cristão, ele quer fazer a sopa, ele quer ajudar na cesta básica, ele quer fazer as palestras, ele quer fazer os trabalhos dentro da casa espírita, mas ele traz consigo a reforma. Eu quero me reformar, eu quero ser uma pessoa melhor. E a cada dia, a cada momento, ele traz aquela iluminação para si. Vai errar, vai tropeçar, mas ele vai seguir adiante, ele tem esse esforço. E isso já está mais assim, a consciência já está mais aflorada nele, né? Não é aquele cara que só está preso assim às questões filosóficas. E Emmanuel, ele vem trazer também no texto uma coisa muito importante. Para que atracar o outro lado? Para que você vai para o outro lado, conhecer o outro lado do espiritismo, se você não for por interesse em se iluminar? Porque os efeitos, na verdade, de aquelas questões que tinha no início do espiritismo, as mesas girantes, elas eram importantes para aquele momento, mas a intenção do espiritismo ela é mais profunda, é de reforma moral. E aí, Emmanuel, no final aqui, ele traz uma reflexão muito importante para a gente refletir quanto espíritas, e para a gente tomar muito cuidado. Nem tudo que é admirável é divino. Então, às vezes você admira, né? Aquela coisa que nos excita os sentidos. Nossa, que legal! Mas nem sempre está ligado ao aprendizado superior, aos espíritos superiores, né? Nem tudo que é grande é respeitável. Então, a gente pode pegar um exemplo da empresa de armamento, né? É a maior indústria que existe no mundo, são as armas. Mas está ligado a Deus? É respeitável? Vai de encontro com as leis divinas? Então, para a gente prestar atenção, para a gente, na verdade, para a gente focar e não esquecer que nem tudo que nos toma assim, elucida os sentidos assim de uma maneira muito ilusória, de repente não é tão profundo. Nem tudo que é belo é santo, é santificante. Às vezes você vai num lugar e fala, nossa, que coisa, nossa, que fizeram ali. O que está ligado tudo aquilo? É para a gente prestar atenção, não se perder.
E nem tudo que é agradável é útil. Se a gente pensar em dormir, deve ser muito agradável, mas não é útil para o espírito. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se pôr em prática, se testar. São os desafios que nós estamos aqui hoje, né? Acredito que todos que estão apresentando o trabalho, a gente está se desafiando, a gente está se melhorando, a gente está buscando, né? Essa linha da reforma moral do nosso entendimento, que venha a nossa luz, né? Que haja a luz, né? Para a gente. E é isso que eu tinha para falar. Bom, encerra a apresentação. Como que eu faço? Interromper. Isso. Então, aí, tá bom? Fecha agora o PowerPoint. Cadê esse trem? Ixi. Lá em cima, direito, o xizinho. Ai, desculpa. Isso, é bom. Eu estou deixando para que você aprenda. Vai lá. Ixi, mas será que Desculpa, vai Edson. tudo? Eu vou Será que não vai remover deixar aqui tudo? permissão. Pronto. Ai, obrigada. Fiz para você. Cadê o Vitor? O Vitor sumiu? Acho que deve ter caído Deve ter a caído. bateria. Tá. Quem é que ia falar? Eu ia falar os pontos negativos. Então vai lá. Melhorar. Oi, Giovana, eu só percebi duas coisinhas. Em alguns pontos da apresentação, letra maiúscula, Espiritismo, Lei de Deus, a lei não estava com letra maiúscula, Espiritismo também não, mas é coisinha só para melhorar. E uma coisa que você falou, que dormir não é agradável, mas não é útil, para mim é, porque a gente faz emancipação da alma, né? A gente emancipa, a gente pode estar trabalhando lá no nosso, Sim, né? Mas é no sentido lado da espiritual, né? Mas A gente pode não estar trabalhando, mas se a gente quiser, a gente trabalha. Então, eu acho que é só esse exemplinho, assim, que se a gente falar isso para o aluno, na hora ele não vai saber, mas depois ele vai, lá para frente, ele vai. É que a gente, um pouquinho assim, a gente já sabe, né? Mas a gente não para de trabalhar, né? O espírito não para, né? É no sentido do dia mesmo, né? Da pessoa não ter aquela preguiça, aquela ociosidade. Eu vou ficar em casa, eu vou dormir. Ai, não. Então, o problema é isso, né? A gente já está lá na frente, eu já estou falando, mas eu tô... mas assim, eu não sei, então, de repente, pode ser uma colocação errada minha, mas foi isso que eu percebi. Tá bem. Obrigada, viu? Mas estava show, parabéns. Eu te agradeço. Bom, Giovana, você evocou a Virgem, ela veio te ajudar, né? Porque você estava bem. Graças a Deus! Eu acho que a tua preocupação foi positiva, porque você se desenvolveu bem, entendeu? Gostei do teu material também, só alguns detalhes. Teve uma hora que uma imagem subiu e ela entrou em cima do texto, parte do texto. Eu vi na hora que eu estava apresentando, eu devia ter arrumado aquilo antes. Mas aí você observa isso. Tá. Outra coisa, você estava batendo no teclado para ir mudando o texto, não foi? Sim. Nossa, estava fazendo um barulho, não sei se vocês ouviram. Parece que você ia quebrar a tela do computador. Acho que não sei se você estava nervosa. Pá, pá, pá. Então, se você vai dar aula usando que nem eu aqui aí os alunos não vão ouvir, mas se você vai dar como você fez, usa um mouse, tá? Tá, podia ter usado, né? Isso, usa um mouse. Tá, que aí não vai dar essa barulheira aí. É bom porque acorda o aluno, né? Mas... Bom, eu gostei do teu material, gostei da forma como você criou a tua apresentação, tá? Ela foi bem inteligente, inclusive, né? A forma. Essa questão do final eu gostei bastante também, daquela questão dos exemplos e tudo. Com relação ao que a Cláudia falou, eu também senti isso, né? Mas eu entendi no primeiro momento o que você quis dizer, eu aqui como expositor, tá? Porém, um aluno, de fato, ia ficar meio assim, né? Achando que dormir não é bom e tal. Sendo que faz parte da natureza do ser humano essa necessidade, né? Aliás, é uma necessidade do espírito. Dormir. Dormir é mais para o espírito do que para o corpo, tá? O corpo também precisa descansar, mas é mais o espírito que
que sente essa necessidade porque a nossa vida é espiritual, né? Ela não é a material. Tá certo? A material é passageira. Então, mas eu acho que até com uma aula mais longa, você teria tempo que o aluno ia perguntar, com certeza. Eu me segurei ali para não perguntar, porque estava encerrando, né? E você ia ter tempo. Bom, o que eu posso falar de vocês? Que eu gostei bastante de vocês. E mais, que eu estou muito feliz de ver vocês aqui. Sinceramente, muito feliz. Que são pessoas que vão se integrando cada vez mais ao GEMB. O GEMB é composto por pessoas maravilhosas que nem vocês, entenderam? É verdade, que têm o interesse, que têm vontade, que querem se integrar, fazer parte dessa família. Tá? Então, eu só posso agradecer o fato de estar com vocês aqui. E fiquei muito feliz com tudo que eu vi aqui. Ai, Tá bom? que bom. Nós é que agradecemos, né? A Edson, oportunidade. Oi. deixa eu fazer só uma pergunta. Eu ia falar os pontos positivos da Giovana, porque eu anotei que eu queria falar uma coisa. Pode falar. Posso? O que eu gosto da Giovana é que ela fala como se a gente estivesse batendo papo. E aí a coisa flui de um jeito que a gente prende a nossa atenção, porque vira uma conversa, tipo, de se a gente estivesse trocando mensagem, sei lá, no WhatsApp, conversando, e ela acaba dando uma aula. E aí eu Sim. queria muito falar isso. Tá bom. Mas tá bom. Foi o que eu tentei falar quando ela evocou a Virgem Maria, entendeu? Que a Virgem Maria veio ajudar ela. Bom, meninas, muito obrigado, tá? Por vocês estarem aqui compondo o nosso time, ter esse interesse que vocês têm, tá bom? E voltem lá para o Costa, tá? Foi muito bom estar com meninas. vocês, viu? Obrigado. Obrigado, Edson. Tchau, Até o Edson. final de semana. Obrigadão. Tchau, tchau.